Olá, pessoas queridas. Uma alegria muito grande estar com vocês essa noite. Meu nome é Rosália Romão, eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande. E realmente é uma alegria falar sobre a minha palavra preferida no nosso cotidiano, né? É um convite irrecusável falar sobre coragem, reviva o cristianismo nas arenas da atualidade. Então, é uma soma de assuntos que eu gosto muito de conversar com a juventude espírita, né? A gente vai se impulsionando, a gente vai se estimulando. Então fica o convite para que essa noite a gente se integre à juventude, aprenda com a juventude, com a arte, né? Agregue cada vez mais esses companheiros em idade ainda pequena, mas com um coração enorme. Então eu gostaria de deixar o primeiro presente dessa noite, que é o nosso companheiro Renan Uchoa. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito sol brilhar no céu e descobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor me faz sentir o Criador. O Criador. O Criador. Muito obrigada, Renan, muito obrigada ao Carlos, Paulo, muito obrigada, Selene Silva, Carlos Faria, que nós sintamos Deus cada vez mais perto de nós, né? Para que os desafios sejam desafios que, ao mesmo tempo que nos tiram do conforto no sentido de acomodação, nos levam a uma zona de conforto interior muito maior, porque é a zona em que a gente está equilibrando tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda com as ações, né? Que é a grande sacada da educação espírita, né? Amor e instrução são as duas grandes asas da doutrina espírita, em teoria e em prática, e que são os alicerces para que a gente reviva o cristianismo nessas arenas, e que arenas que nós temos enfrentado na humanidade, né? E na atualidade. Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, vários espíritos escreveram um livro chamado Coragem. Então a nossa página inicial será do livro Coragem, o capítulo 6, Nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e achará Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda, e sempre aos que te entendem e encontrará Deus, no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te como bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se
te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderá Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. E se arraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade de retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te afligem, que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando, sempre. Porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. De Meimei. Então, a nossa prece inicial também será cantada com a música Realmente Jesus, do Grupo que Atua. Respirar da imensidão, eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança, te reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar. Jesus, sentimento, um exemplo a seguir. Jesus, esperança, te reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus.
sentir Deus, vivendo realmente Jesus. Que seja um mantra dos nossos dias. Nós, cristãos espíritas, que acreditamos em duas asas para que a educação funcione, o amor e a instrução, né? Enfrentar as arenas. Por que essas arenas são tão desafiadoras para nós? E como os primeiros cristãos enfrentaram essas arenas, para que a gente reviva, para que a gente entenda que houve tempos, houve lugares, houve espaços que foram tão difíceis como são os lugares, os tempos, os espaços de agora, né? Para que a gente reviva com alegria, com coragem, né? Coragem. Etimologicamente, a palavra coragem vem do latim coraticum, colocar o coração em ação. Os primeiros cristãos, né, que eram chamados pelos historiadores como judeus cristãos, porque eles não tinham interesse em fundar uma nova religião, mas sim em exemplificar tudo que eles aprenderam, tudo que eles vivenciaram com Jesus. Os 12 apóstolos, né? Apóstolo, aquele que é ungido, aquele que recebe o chamado, o ide e pregai a todas as gentes, foram cruelmente violentados para que negassem aquele amor e aquela potência que transformou as suas vidas, o contato com Jesus, o contato com esse Filho de Deus que nos serve de guia e de modelo enquanto humanidade, um homem que não rejeitava os desafios, abraçava os desafios, era político sem ser partidário, era compassivo com os mais ignorantes e com os mais arrogantes, falava para todos, desde aquele sem conhecimento ao mais letrado de todas as criaturas, porque vem trazer uma boa nova pautada no amor. Que coragem e amor! É a mesma morada, o coração. A mesma significância, porque compaixão significa coração em ação. E coragem é colocar o coração em ação de uma maneira tão grande que o coração acaba por ser a morada da coragem, que é como a gente vai entender a coragem no século XVI. E olha que interessante, meus amigos, porque no século XVI a gente tem uma nova reforma no cristianismo, né? Que são as reformas protestantes lá, capitaneadas por Martinho Lutero, calçado por uma coragem impressionante, mas do francês courage, morada do coração. Coragem é a morada do coração. Isso é maravilhoso, a gente pensar nisso. Como que a gente tem que reviver o cristianismo nas arenas da atualidade. E esse tema eu achei fantástico, porque não é reviver Jesus, é reviver o movimento daqueles que vivem por amor a Jesus. Não é maravilhoso? Como é que a gente vai se movimentar quando a gente tem contato com esse amor imenso que é Jesus, com esse exemplo imenso de humanidade, com esse exemplo imenso de atenção plena a todos os seres, com esse exemplo imenso de autobondade, de autogentileza, de autocuidado. São tantos aprendizados que a gente pode se inspirar nos cristãos primitivos que queriam espalhar a boa nova pensando, olha, nós temos novas ideias, novos ideais. E esses ideais, eles são pautados na esperança, não como qualidade daquele que espera acomodado, mas como uma característica daquele que sabe que o melhor sempre vem, que o dia novo sempre vem, que a oportunidade de refazer caminho sempre vem. Os cristãos primitivos foram profundamente violentados porque viveram a sua essência de amor e de instrução. Foram violentados porque eram vistos pelos judeus da época como seita e eram vistos pelos romanos, o maior poder da época, como aqueles que não seguiam seus deuses, como aqueles que não respeitavam o poder temporal do César.
Os primeiros cristãos, os judeus cristãos, os apóstolos, né? Os ungidos, aqueles que são chamados, são degolados, são violentados, são crucificados de cabeça para baixo, são arrastados, porque escolheram um caminho. E ninguém cresce sem dor. As provas foram provas realmente contrárias ao domínio das terras pelos romanos, ao domínio da liberdade. Um grupo de homens dizia que aprendeu que o reino de Deus não é esse, que as riquezas terrenas são passageiras. São muitas mensagens, mas mensagens que, em síntese, nos mostram o que é estar dentro da paz. Dentro da paz, dentro de nós, habita um ser que se refaz e que constrói mundos bem justos, se não perder sua semente de amor. Muito obrigada ao Isaac Lima, do Movimento Espírita do Espírito Santo, ao Tuca Alves pelo violão. E pensar que estar dentro da paz é observar no século XXI, que há 21 séculos atrás um homem-luz passou pela Terra e mudou a história da humanidade, porque nos mostrou que era possível, diante de tantas dificuldades, a gente escolher a melhor parte, a gente escolher o melhor lado, ainda que esse lado nos traga dores. E a gente aprende a necessidade das dores no Espiritismo. A gente aprende a transformação que a dor nos causa, nos permite, né, refletir. E aí a gente vai pensando também que estar dentro da paz para aqueles primeiros cristãos, a partir do ano 64, mais ou menos, com um imperador chamado Nero, que era profundamente autocentrado, profundamente vaidoso. Ele provoca um incêndio no Império Romano e acusa os cristãos, né? E os cristãos que já eram tão discriminados ficam muito mais discriminados, são muito mais violentados depois dessa mentira contada por Nero, dessa fake news contada por Nero, que atinge os cristãos. Nero joga peles de animais nos cristãos. E esse movimento de jogar pele de animais nos cristãos os transformava em bestas. É como se eles fossem animalizados. E aí não são mais pessoas, são animais, então eles podem ser torturados, podem ser comidos, né? Podem ser queimados, podem enfrentar as piores punições. E aí começa, a partir de Nero, um hábito crudelíssimo na Roma Antiga, mas que divertia as pessoas. Olha que interessante. É uma política chamada pão e circo. Vamos alimentar as pessoas, vamos entreter as pessoas e a gente vai fazendo o que a gente bem entender para manter essa desigualdade no Império Romano. Olha só, não está tão distante de nós. O pão e o circo continuam atuando em muitas sociedades pelo planeta hoje, como forma de alienação, alimentar e entreter para que a pessoa não pense criticamente sobre o que está acontecendo.
na sua sociedade. Então a gente tinha ali no Império Romano umas novelas das 6, das 7, das 8 que acontecia no Coliseu, que era o grande teatro. Convidava-se o povo romano, todo mundo ia para lá, para o Coliseu, sentava ali naquela arena, né? Comia o seu pãozinho, tomava o seu vinho, ria, se divertia e via a novela das 6, que era uma novela mais light. Era uma briga de gladiadores. Os escravizados brigavam entre si e aí um morria como se fosse briga de galo. Aí todo mundo aplaudia aquela cena de horror. Aí vinha a novela das 7, que era tecnologia. Abria-se portas embaixo, assim, subterrâneas no Coliseu, aí entrava uma água enorme, assim, aí vários navios, né? Entravam 2 navios com grupos de 5 a 6 gladiadores para lutarem uns contra os outros. E a plateia. Depois, a novela das 8. O chão, Coliseu ilameado, escorregadio, para que você realmente não consiga fugir. Leões famintos e cristãos ensanguentados, dilacerados por aqueles leões famintos. Uma cena que hoje a gente fica pensando, caramba, como pudemos deixar acontecer? Como podemos negar a nossa humanidade? Porque aquele pensa diferente de nós, tem uma religião diferente da nossa. E quantos casos nós temos ouvido ainda pelo planeta e pelo nosso país de intolerâncias religiosas, de não vivência do cristianismo? Quantos são julgados aos leões e retirados da sua humanidade? Nós precisamos pensar nisso. Voltando os nossos olhos para a grandeza que é Deus, que nos exemplifica a todo momento recomeços, poderes e possibilidades de reconstrução. Basta que nós tenhamos olhos de ver. Vê o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só pra aliviar nossa dor. Quanta perseverança uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança, só pra aliviar nossa dor. Só pra aliviar nossa dor, aliviar a dor. Bia, muito obrigada mesmo, que a gente consiga enxergar além do que os nossos olhos físicos estão alcançando nesse momento, com essa entrega, com esse presente da juventude espírita e da arte espírita para todos nós. A Bia, com a sua dança, nos levou ao Oriente, nos levou a um pensamento
à época das grandes arenas do cristianismo primitivo e nos fazem refletir sobre histórias dos primeiros cristãos e do chamado de Jesus, do chamado irrecusável, irresistível de Jesus. Aqueles cristãos nos fazem refletir que morrer por Jesus é uma glória. Mas que morte é essa? Quantas mortes em vida nós teremos quando formos deixando essas cascas mundanas, entendendo o nosso corpo físico como uma morada e a coragem como uma ação permanente, para que a gente rompa cada vez mais, para que a gente viva cada vez mais como quem acredita que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ser melhores. Nós, cristãos do século XXI, temos uma série de seres que nós podemos aprender. Esse ano, um dos livros que é considerado uma obra-prima da história do cristianismo, do espiritismo, faz 80 anos. Paulo e Estevão. Eu tive a oportunidade de reler esse livro há pouco tempo atrás, e a cada vez que a gente lê, a gente fica preso, né? Em algum momento. E um momento que me chamou muito a atenção é que, por exemplo, a infância de Gesiel e de Saulo foi uma infância de profunda análise das Escrituras. Os dois cresceram aprendendo a amar a Deus, mas fizeram escolhas diferentes nos seus caminhos. Gesiel estava muito mais preocupado com as coisas do céu. Gesiel estava transformado pelo imenso amor de Jesus por todos os seres. Então, todos os seus testemunhos, mesmo antes da conversão ao cristianismo, são testemunhos de amor, são testemunhos de coragem, são testemunhos de disciplina e de esperança. Saulo, por sua vez, foi criado para ser um doutor da lei. Foi criado para ser um profundo conhecedor das Escrituras. O seu objetivo não era uma evolução moral, o seu objetivo era ser amoral. O seu objetivo era aprender para a manipulação. Ele tinha dentro dele um ímpeto tão grande de romper com o Império Romano, de fundar uma nação sob as bases judaicas. Era uma ambição desmedida. Os dois conhecedores das Escrituras, um deles, Saulo, fica no campo da mente, e o outro, Gesiel, leva as Escrituras para onde o coração faz morada. O processo de conversão de Gesiel em Estevão e de Saulo em Paulo é um processo muito difícil. Mas para Gesiel e Estevão foi um encontro muito rápido. E Saulo sofre desafios muito grandes. Entre Estevão e Paulo, há Abigail, a mulher por quem Saulo é profundamente apaixonado. E ele é tão apaixonado que em um determinado momento ele diz: eu não tinha experimentado isso. Antes era só pela lei e pelos meus pais. Enquanto isso, o irmão que ganha o mundo e foge aos olhos de Abigail está traçando um caminho seguro de amor. Quando o impetuoso Saulo interpela juridicamente Estevão não nega Jesus, assim como os apóstolos não negam Jesus. A morte de Estevão, o corpo de Estevão, é um dos momentos mais marcantes, porque ele olha para Saulo e o perdoa.
Aquele que está sendo violentado olha com misericórdia para aquele que tem o poder, para aquele que escorraça. Nós temos olhado para quem tem o poder hoje na terra, no nosso país, como um ser miserável, como alguém que não tem aproveitado a oportunidade de unir um país com esperança na sua melhora. Ou nós temos olhado com desprezo? Aí está o nosso desafio, enquanto cristãos, nas arenas da atualidade hoje, sermos cristãos. Estevão desencarna e ampara a sua irmã Abigail no leito de morte. Emmanuel nos diz emocionadamente que quando Saulo condena Estevão, Jesus olha para ele com uma tristeza. E a gente fica pensando, o espírito mais perfeito que passou pela terra tem a emoção tristeza. Mas a emoção tristeza, ela existe para que a gente se autoconheça. Assim como a emoção medo existe para que a gente tenha cautela. Assim como a emoção desprezo existe para que a gente se reconheça na nossa finitude material. Assim como a emoção alegria existe para saudar os dias de sol. Abigail olha para Saulo em seu leito de morte e diz: Saulo, Gesiel está comigo, Estevão está comigo. E ele me diz que Jesus tem grandes esperanças em você. Saulo, o profundo conhecedor da lei, o severo perseguidor de cristãos, é uma potência que precisava ser educada. E assim o é. Educado por amor. Saulo, em uma das suas noites mais difíceis, sofrendo a detonação de muitos companheiros que viam nele ainda, enxergavam nele aquele homem torturador como Áquila, né, que representava todos os desmandos, a figura caótica que Saulo era. Não demonstrava o arrependimento que o estaciona, mas o que o transforma. E um belo dia, meus amigos, o cinza das incertezas dá lugar a um imenso azul. E Emmanuel vai nos narrando que quando a noite cai, uma majestosa estrela exalando amor, em fios de luzes de raríssima beleza, se aproxima de Saulo. Ela se aproxima e o envolve de paz. Ele, muito acuado, percebe a grandeza e a familiaridade com aquele espírito iluminado. Abigail retorna em espírito e cessa toda a certeza de tudo que é sim e de tudo que é não em agressividade e reforça seja o seu dizer sim, sim, não, não. Cumprir o papel cristão é viver o cristianismo com todas as dores que há na vivência do cristianismo.
mas com toda a sabedoria e todo o amor que há no cristianismo. Ela vem galgada na essência da fé. E a sua imensa ternura vai ampliando a visão de Saulo, encorajando aquele homem. Abigail olha para ele e passa premissas fundamentais. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque a batalha de quem vive com Cristo, meus amigos, de quem vive ao lado, por e para o Cristo, é uma batalha travada com as bandeiras do amor e da instrução. Não nos esqueçamos disso, juventude espírita. Não nos esqueçamos disso, movimento espírita. Não nos esqueçamos do grande clarão que é o Evangelho nas nossas vidas e das grandes instruções codificadas por Allan Kardec, atemporais, que nós precisamos alcançar para que toda polarização, toda dissensão, toda desigualdade social seja superada. Vamos avançar. Vamos avançar refletindo a partir dessa transformação imensa de Saulo em Paulo. Vamos refletir sobre o amor, sobre o trabalho, sobre a esperança e sobre o perdão. Um grande beijo. Sigamos juntos, confiantes em Jesus, para que as arenas sejam superadas dia a dia. Vamos fincar em cada juventude, em cada coração, em cada casa espírita, em cada encontro de juventudes, confraternizações, chás fraternos, encontros profícuos, encontros de amor. Vamos fincar essa bandeira. É o nosso papel. Fiquemos com Deus. Que assim seja. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa
varrer do mundo a face escura da opressão.